tema da minha mensagem hoje é Jesus, o Deus que cura. É isso que nós veremos aqui a respeito da sogra de Pedro e sobre a autoridade de Jesus aqui antes. Lucas 4:31 diz assim a palavra do Senhor. Depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Eles quem? A multidão, o povo que o estava acompanhando. E maravilhavam-se com seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro. E ele gritou: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." E os demônios, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele, sem causar-lhe mal algum. E todos assustaram e falaram entre si, perguntando uns aos outros: "Que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem." E a sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Até aí, tá bom, o restante eu leio depois. Olha para cá, por favor. Lembra o contexto do que foi pregado no último domingo? Jesus, ele está ali com os escribas, com os fariseus, no seu lugar de culto. Ele então abre a escritura, ele lê um texto de Isaías e diz assim: "Hoje se cumpriu esta palavra a respeito dele." E então as pessoas, um pouco antes, já estavam maravilhadas com a pregação de Jesus, assim como eles aqui também estavam. E então o povo fica boquiaberto por conta da mensagem. Só que Jesus começa a falar do pecado daquelas pessoas, e o que acontece? Aquelas pessoas que estavam maravilhadas, diz a Escritura, que a chavinha vira de uma maneira, e eles já começam a ficar bravos, e eles começam a querer matar Jesus Cristo, o mesmo povo que antes estava abismado com o seu ensino. Então Jesus sai do meio daquelas pessoas e entra justamente aqui nessa parte, né? Ele vai a Cafarnaum, e ali acontece a mesma coisa. Ele prega o evangelho, as pessoas se maravilham por conta de sua pregação. E eles dizem: como pode? Como pode alguém pregar com tamanha autoridade? E com base nisso, né, eu vou passar só 2 princípios aqui essa noite. De manhã, não tem nem culto de manhã mais, né? Essa noite, põe ali, por favor. O primeiro princípio é a autoridade de Jesus Cristo. Repare, a autoridade do nosso Senhor, de sua pregação, de sua palavra, não tem a ver com sua presença de palco, porque hoje em dia os coachings, eles explicam justamente isso aí. Você tem que ter um poder de presença de palco, você precisa se vestir bem, se comportar ali, ter uma postura. Onde já se viu o pregador pregar assim, encurvado? Não, tem a presença de palco. Não era daí que vinha a autoridade do nosso Senhor. A autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo não vinha do seu tom de voz, porque tem algumas pessoas que pensam que alguém que prega com autoridade é alguém que prega aos berros, gritando, falando alto, sendo que isso não tem absolutamente nada a ver. Olha para você ver. A Bíblia fala de Moisés, homem muito manso, todavia firme. A autoridade de Moisés também não estava na sua tonalidade vocal, mas estava naquele princípio de que seja o seu sim, sim, seu não, não. De ser firme com o que precisa ser firme e ser maleável com aquilo que se pode. Lembra o episódio onde ele sobe para receber os mandamentos do Senhor, e então ele deixa Arão cuidando do povo. Olha o que diz o texto. Arão deixou o povo à solta. Arão não foi firme o suficiente. E o povo começou a dizer: Arão, seu irmão não volta mais. Faz para nós aqui bezerros de ouro, outros deuses, porque Moisés há 39 dias e nada do homem. Então Arão cede àquela pressão do povo, faz o bezerro de ouro, Moisés desce, nervoso, quebra as tábuas do mandamento. Bravo porque o irmão dele não foi firme. Você imagina, se coloca no lugar de Arão. Talvez a pressão ali, Arão, ele ficou como pastor no lugar de Moisés, enquanto Moisés não estava. Você imagina Arão, o povo falando para ele: Arão, Arão, Arão. Ele precisava ser firme. O que ele fez? Ele cedeu. Se ele fosse firme, é possível que algumas pessoas saíssem da igreja de Arão. Claro que poderia. Ele foi frouxo. Deixou o povo à solta. A Escritura diz que Moisés desce, pega os levitas e diz: matem seus irmãos. E então ali 3.000 pessoas morrem. 3.000. Consegue reparar que a perda por ser firme, ela é menor do que a perda por ser frouxo?
Mas a autoridade não estava na tonalidade vocal de Moisés, na sua presença. Da mesma forma, a Escritura fala a respeito de Paulo. Nós lemos as cartas de Paulo. São cartas duras que a Escritura testifica isso. Paulo fala a respeito dele assim em 2 Coríntios 10. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Paulo escrevia de uma maneira que as pessoas pensavam, gente, que homem, como pode pregar desse jeito? Só que a pregação de Paulo, gente, era ruim. Ouso dizer que eu acho que é pior que a minha. Na pregação de Paulo, as pessoas dormiam também, lembra? O jovenzinho lá, no parapeito, de repente, dormiu na pregação. Por isso, quando você dorme aqui, meu irmão, fala, estou no caminho de Paulo. Seguindo o caminho. Aí não dorme, não confunda descansar em Deus com dormir no culto. São coisas diferentes. Paulo, as suas cartas eram firmes. A sua presença não. Mas ainda assim, ainda que a sua pregação não tivesse tanta eloquência como a de Apolo, ele era firme nas coisas que ele dizia. Se era sim, era sim, se era não, era não. Só que hoje, as pessoas tendem a pensar que autoridade tem a ver, né, com o pastor que tem um grave na voz. Tem um pastor, eu não lembro o nome dele, pentecostal, claro, né? Alguma coisa Trovão, não lembro. Júnior Trovão, Júlio Trovão, alguma coisa assim. Por que você acha que ele chama desse jeito? A voz do cara parece um subwoofer e o cara começa a pregar porque vai dando glória. O povo fica doido. E eles pensam que... E é sério, vou lá pra você ver. Ele falando dá medo, gente. E eles pensam que isso é autoridade. É falar assim. Não tem nada a ver. No versículo 32 diz que Jesus Cristo ensinava com autoridade e as pessoas se maravilhavam por conta daquilo que ele falava. E o termo aqui, literalmente, é as pessoas, elas se sentiam perplexas, assombradas, sentiam-se como que golpeadas com a pregação dele. E detalhe, lembra que a pregação dele foi sentado. Leu a Escritura de pé, fechou o livro, sentou. Você consegue imaginar um pastor pregando aí sentado? Como pode ter autoridade um negócio desse, gente? Só que era o que ele falava, e não a forma como ele falava. É por isso que as pessoas se espantaram. Tá certo, as pessoas podem ter se espantado com ele pelo fato de que, como pode um carpinteiro, eu conheço o pai dele é o Zé, gente, da carpintaria da esquina. Eu conheço a mãe dele. E então eles vêm, nós conhecemos suas raízes, como pode alguém com tanta sabedoria e falar com tanta autoridade? Pode ter sido isto o motivo, né? Este é o motivo das pessoas ficarem espantadas? Claro que pode. Só que não era só por conta disso. Era porque Jesus pregava de uma forma que ninguém pregava. Em que sentido? Via de regra, quando os escribas iam pregar sobre o Antigo Testamento, sobre a palavra de Deus, eles sempre pregavam aquilo que outro escriba tinha falado. Não é errado você fazer citações de homens de Deus. Não é? Eu faço constantemente. Mas qual é o intuito de fazer essas citações? É mostrar que existe alguém que caminhou mais do que eu, alguém mais sábio do que eu, alguém que veio antes de mim e que achou esse entendimento, que eu não descobri nada sozinho. Nesse sentido, não há problema. Agora, esses fariseus, a autoridade deles na pregação era simplesmente para mostrar erudição. Então, era o tempo todo citando, fulano diz, Beltrano disse, para simplesmente mostrar o quanto eles eram cultos, o quanto eles liam, o quanto eles estudavam, o quanto eram sábios. Então, por isso que eles sempre viam citando outras pessoas. Aí, então, vem Jesus Cristo e faz diferente. Ele prega de uma maneira espetacular, deixa as pessoas de boca aberta, e aqueles homens dizem assim, mas calma aí. Da onde você tirou isso? Nós não lembramos deste tipo de interpretação na nossa biblioteca. Lendo toda ela, nós não conseguimos ver. De onde vem essa autoridade? Quem você está citando? Daí Jesus diz o quê? Ninguém. Eu mesmo. Então, por conta disso que as pessoas ficavam boquiabertas com ele. Mas calma aí. Você está falando por si mesmo. Exatamente. Então, quando você vê na Escritura Jesus falando assim para eles, olha, em verdade vos digo, né? Ou ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, o que ele está combatendo é exatamente isso. Ouviste o que foi dito, ouviste a interpretação daquelas pessoas? Eu, porém, vos digo, eu vou dar para vocês agora a real interpretação a respeito deste texto.
É apenas isto. Então, esses escribas e fariseus, eles tinham um contraste muito grande naquilo que eles falavam e naquilo que Jesus Cristo falava. Eles falavam muitas vezes, suas pregações eram por conta de seu coração corrupto e suas interpretações corruptas que, na verdade, corroboravam. Eles pegavam a Escritura, davam uma distorcidinha para entender aquilo que eles queriam entender. Sabe quando você está lendo ali? Eu, pelo menos, no comecinho da minha conversão, quantas vezes? Eu estava lendo algo ali, daí eu sabia que eu ia chegar numa parte de um pecado que eu cometia, né? O que eu fazia? Eu pulava? Claro. Eu vou ler aquilo lá, ficar acusado? Não dá. Então, aqueles religiosos, eles, com seus corações corruptos, distorciam a Escritura para poder pecar em paz. Olha um exemplo disso. Põe ali, por favor. Mateus capítulo 7. É mais ou menos o seguinte. Só um exemplo antes de ler ali. Imagina, não existe que eu vou falar para você, mas imagina que nós aí vivêssemos num país onde os ministros da Suprema Corte sejam corruptos. Só ilustração. Não existe. Não é o nosso caso. E então, eles têm um bandido de estimação. E esse bandido cometeu crimes gravíssimos. Tem lá, vamos colocar só uma suposição, né? Ele, sei lá, falaram que tem um sítio que é dele. E, de repente, eles foram verificar lá e tinha o nome dele, da esposa, do neto, gravado no pedalinho, um monte de coisa, só suposição. Então, pessoas dizem, nós fizemos essa obra para ele. E as pessoas devolvem o dinheiro que elas roubaram junto com ele. Só que esses juízes que não existem, que é apenas uma ficção, eles amam tanto aquele bandido que eles fazem o quê? Eles começam a distorcer a Constituição para poder soltá-lo. Deixá-lo elegível. Você imagina que horrível que seria. Deus nos livre de um negócio desse, né? Nosso Senhor. Misericórdia de nós. Torciam a justiça. Esses homens faziam a mesma coisa. Eles pegavam o texto sagrado e torciam para poder fazer aquilo que eles achavam que era correto ou para poder pecar em paz. Olha que exemplo. Mateus capítulo 7, versículo 11, a Escritura vai dizer assim: mas dizeis, aqui Jesus está combatendo eles, essa falsa interpretação. Mas dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós os desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Qual que é o significado aqui do texto? A Bíblia tem um mandamento que diz assim: honre pai e mãe. Honrar pai e mãe não é só chamar de senhor, senhora, não. Honrar, o sentido aqui, ele engloba muito mais coisas, inclusive meter a mão no bolso para ajudar o pai e mãe quando precisa. Este é o sentido de honrar. Eu honro meu pai e minha mãe, que jeito. Está com a geladeira quase não funcionando lá e você não se esforça para ajudar? Este é o sentido. Só que o que esses homens capciosos faziam? Aquele dinheiro que era uma obrigação deles ajudar os pais, para não ajudar, eles diziam, não, isso aqui é corbã, é oferta ao Senhor. Ou seja, pai, eu queria ajudar o Senhor, mas Deus está em primeiro lugar, gente. É por isso que eu não ajudo meu pai e minha mãe. Pessoas às vezes usam essas mesmas desculpas. Era isso que eles estavam fazendo. Jesus, ele falava de questões significativas, falava sobre vida, morte, sobre eternidade. Esses escribas e fariseus, a pregação deles era sem autoridade, porque eles só falavam de coisas triviais, superficiais. Olha uma das brigas de Jesus com eles. Uma vez eles reclamam que Jesus não lavou a mão para comer. Não estou dizendo que Nossa Senhora era porco, de forma alguma. Não lavou a mão do jeito que eles queriam que lavasse. Porque eles tinham um ritual até para lavar a mão. Tinha lá 2 litros de água é necessário que se use para lavar a mão para tomar café. Você derrame ali 700 ml, passa bastante ali, 5 minutos esfregando o detergente, terminou, mais 500 ml, passa mais um pouquinho e depois o restante. Eles tinham essas coisas meticulosas aí que Jesus falava, olha, vocês se apegam tanto a coisas inúteis e se esquecem do principal, esses ritos vazios. Jesus procurava o bem-estar das pessoas, procurava falar sobre a eternidade, enquanto eles estavam preocupados com questões que a princípio eram fúteis. Só que daí no meio da pregação de Jesus Cristo, perceba, aqui Jesus está ensinando isso aqui que eu acabei de falar. Aí no meio da pregação de Jesus, quem que aparece? O capiroto.
chifrudo demônio no meio do culto, gente. Jesus ensinando, e olha o que diz o verso 33 e 34. Havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio. Gente, no culto, hein? Então ele começou a atrapalhar, claro. Você sabe, essa questão de atuação dos demônios, eu já preguei sobre Apocalipse especificamente sobre isso. Mas isso é uma coisa que não é nova. Desde o Antigo Testamento você vê o demônio agindo através de cartomante, possuindo as pessoas, e no Novo Testamento também. Lembra Apocalipse capítulo 10, onde diz que João tem a revelação que cai algumas estrelas e a uma estrela ela recebe a chave do abismo, abre o abismo e do abismo sai-lhe fumaça e gafanhoto. E ali falando especificamente de demônios que começam a povoar a terra, a trazer desgraça para a terra. Eu e você, nós não podemos ir para extremos. Quais extremos? Primeiro tem aquele extremo que as pessoas dizem assim, não, eu não acredito em atuação demoníaca, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro e essas coisas não existem. Será? Paulo diz assim, eu até quis ir até vós, mas o diabo embarrou a porta. Gente, se o diabo conseguiu barrar Paulo, e nós, pobres mortais? Nós vemos isso na Escritura. Daniel, o demônio impediu a sua bênção de chegar. Nós não podemos ir para esse extremo, dizer que não existe demônio. Mas também não podemos ir para a outra ponta. Qual outra ponta? Que tudo é o demônio. É impressionante. Hoje em dia é mais fácil as pessoas irem para esse extremo, né? Tudo que acontece de errado é o demônio. O menino cai de bicicleta e rala o joelho. Foi o demônio que entrou nos raios ali da roda da bicicleta e travou o freio. Por isso o menino caiu. Você não orou para o menino brincar na rua? É isso que dá. O menino cai na casca de banana. Satanás ardiloso comeu a banana e jogou a casca. É um absurdo essas pessoas que dizem, né? Você já viu essa ilustração, mas já contei, vou contar de novo. Conta-se que uma vez o diabo foi ao psicólogo, triste, deprimido. Aí estava o psicólogo, tava um susto, né? No divã dele, estava o capiroto lá, gente. E seu diabo, o que aconteceu? Esses crentes. O que os crentes disseram para você? Mas tudo sou eu. A pessoa bate o carro, é o demônio. Não, ela não olhou para virar, gente. O filho fica resfriado, a culpa é minha. A pessoa engorda, quem é o culpado sou eu. Ele estava lá, o diabo deprimido. Não podemos ir para esses extremos. Temos que ter, né, um meio termo. Saber que ele age. Mas nem tudo, a maioria das vezes é burrice nossa mesmo. Então, olha o que o demônio diz. Por que nos perturba Jesus Nazareno? Essa expressão Jesus Nazareno, que não é uma expressão messiânica, na verdade, algumas vezes é usada como uma expressão fazendo desdém. Em que sentido? Lembra, Natanael diz assim, olha, nós achamos o Messias. E onde ele está? Nazaré. O que as pessoas dizem? Nazaré? Pode sair algo bom de Nazaré? Ou seja, eles desdenharam a respeito de ser de Nazaré. Aqui pode ser esse contexto também, mas creio que não. Mas literalmente o que eles estavam dizendo era o seguinte: o que há entre nós, demônios, e você, Jesus Cristo? Por que você não nos deixa em paz? Você quer nos destruir, quer nos mandar agora já para o lugar do qual nós viemos? Esse é o sentido aqui da frase. E você reparou? Esses demônios, eles sabiam quem que Jesus era. Eles disseram, tu és o santo de Deus. Eles criam melhor do que muitos crentes. É por este motivo que você apenas dizer que você acredita em Deus, isso não é o suficiente. Como você crê em Deus? Os demônios aqui tinham uma certeza plena, para ser redundante. Quem era Jesus Cristo, qual o seu papel e aquilo que ele faria. Tanto é que eles até dizem, mas calma aí, não é a hora ainda, já quer matar a gente. Você consegue reparar que negar a divindade de Jesus Cristo, como testemunhas de Jeová fazem, faz deles mais incrédulos que os demônios? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Jesus é apenas um anjo, é o Miguel que apareceu aí, o arcanjo. Eles se colocam na posição de serem mais descrentes do que os demônios. Um dos objetivos aqui de Satanás, você sabe, é atrapalhar o ensino da palavra. É por isso que ele vai ali e atrapalha. Satanás, ele não tem medo de igreja barulhenta. Igreja, aos berros, barulho, não.
O que ele tem medo, sabe o que é? É quando a escritura é aberta, o texto é exposto e a palavra é de fato pregada. Oh, isso aqui faz ele tremer, com toda certeza. Então, aqui nós reparamos qual é a atitude que nós devemos tomar quando, porventura, acontecer algo como aconteceu, que já teve vezes, eu estou na igreja pregando lá e o demônio ali, ó. Gente, tá igual aqui, tá vendo? Atrapalhando o culto. Como que Jesus agiu diante de uma situação dessa? Como que eu e você devemos agir diante de uma manifestação pública de demônio? É só olhar o exemplo de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Você consegue imaginar? Tá lá o capiroto se revirando aqui. Jesus Cristo vai lá e chama ele aqui na frente. Quem é você? Eu sou o demônio. De onde você veio? Eu vim do inferno. O que você quer fazer? Eu vim destruir. Gente, isso aí a gente já sabe, é só ler a escritura. Mas você percebeu que tem pastor que faz talk show com o demônio? CPF, RG, comprovante de residência, Infernolândia, 666. Não precisa, gente, sabe de onde que ele veio. Só que daí vira, é quase que um show mesmo. Eu sei que muitas igrejas é por enganação. Mas até naquelas que não são. E a vergonha para a pessoa que estava ali no lugar, gente. Eu já vi mulheres, às vezes, caem no chão lá, a saia sobe lá, não sei na onde, e eles continuam filmando. Um monte de gente em volta. E depois, querendo ou não, aquela pessoa ali que é liberta através da oração e da graça de Deus, ela vai voltar para o culto. Você imagina se o pastor ficou entrevistando ali. Que vergonha! E nós não vemos Jesus Cristo agir dessa maneira. O que fica fácil de perceber aqui é que, olha, ele tinha uma boa pregação. Surgiu um demônio, ele expulsou rápido e não se esqueceu do amor, principalmente para com aquela pessoa que estava sendo oprimida. E é assim que nós também devemos agir. Só um exemplo, né? Na verdade, a gente vai chegar em Lucas 8 também, mas ali em Lucas 8 vai falar sobre outra pessoa possessa, sobre o endemoniado de Gadara ou de Genezaré, dependendo da tradução aí. Diz a escritura que este homem está ali e o demônio joga no fogo, na água, judia dele para cima e para baixo. E então Jesus chega e a frase dele é a mesma: o que vieste fazer? Só que os demônios ali dizem assim: não manda a gente embora, não. Se mandar, manda embora para o porco. Lembra essa passagem? Nos manda embora para o porco. Pastor, então é por isso que a adventista come carne de porco? Eu acho que não. X-Bacon é de Deus, gente. Eles perdem, né, de comer. Mas então ele manda para os porcos. Agora, não torça para o Palmeiras, aí tem tudo a ver com o texto, né? Onde que foi o demônio? Para o porco. Time ruim aí. Então, volta para cá. Daí, os demônios vão para o porco, e aquela manada, ela se precipita no despenhadeiro e morrem todos. Estava fazendo uma pesquisada básica ontem lá em casa. Imagina só o seguinte. Eu não estou falando daqueles porcos, tem os porcos que são enormes, né? Aqui tem 2, 3 pessoas para segurar o bichão. Mas vamos colocar aí por cálculo, um porco médio para pequeno. Chuta aí 20 quilos, o peso de um galãozinho de 20 litros, né? Eu dei uma pesquisada lá no Sudeste, aqui em São Paulo. O preço médio da carcaça do porco por quilo é R$9 o quilo. Daí você imagina, R$9 o quilo, um porco de 20 quilos, R$180 cada porco. Imagine que ali tivesse 100 porcos. R$18.000. R$18.000 que pula no rio e morre. Para uma pessoa ser liberta. Ou imagina se eu fizesse o seguinte. Manifesta o capiroto aqui. E eu vou lá, eu oro. E ele disse, não me manda embora, me manda ir para um carro. Falei, pode ir para o Corsa? Não, para um Fox, prata. Tem 3. Você imagina? R$18.000, brá, bum, fogo pegando. Você consegue ver que, até nisso, o dinheiro de fato contribui para algo bom, para pessoas serem transformadas ali. E a história que vai continuando, né? As notícias a respeito de Jesus vão se espalhando a cada dia mais. E aí eu entro no segundo princípio. Põe o segundo ali, por favor, Miguel. Segundo e último, só 2 hoje. Tanto carro para ir, vai no meu, né? Cadeira.
Segundo princípio, a cura da sogra de Pedro. Você pode acompanhar comigo? Verso 38, por favor. Lucas 4, 38, diz assim: Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E estando a sogra dele enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele inclinou-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças traziam a Jesus, e, impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto e as multidões foram atrás dele, e, encontrando-o, queriam impedir que ele se afastasse delas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judeia. Olha para cá, por favor. Este é um episódio, dentre tantos outros, que fala a respeito de cura. Aqui no caso da cura da sogra de Pedro. Eu lembro quando eu comecei a ler isso aqui, falei: gente, será que foi por isso que Pedro negou Jesus depois, lá na frente? Curou a sogra? Hã? Será que Pedro ali não estava esperando, né? Falei: Senhor, agora que ia dar certo o negócio, gente. Nada contra a minha sogra, é uma benção. Fala sempre que minha esposa que não é uma benção. Mas nós vemos no Antigo Testamento vários nomes para o nosso Deus. Nós vemos Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. E dentre esses nomes, há um nome de Deus que é Jeová Rafá, que significa o Deus que sara, o Deus que cura. E esses atributos de Deus, eles continuam com o nosso Deus. Deus não muda, ele é imutável, que diz a Escritura. Portanto, aquele Deus ao qual os nossos irmãos da antiga aliança serviam é o mesmo Deus ao qual nós servimos. O seu poder não é limitado, ele não ficou mais fraco depois da nova aliança. Ele continua tendo todo o poder. E nós vemos episódios de cura, tanto no Antigo Testamento. Lembra de Naamã? A lepra era uma doença incurável. E ele era um soldado valente, um general de exército. Só tinha um problema, leproso. E a lepra estava sempre associada também com pecado. E então, aquilo que era impossível aos homens, a medicina da época, Deus vai lá e cura através do profeta. No Novo Testamento, vemos muitas curas através das mãos diretas de Jesus Cristo, da mão dos apóstolos, através do lenço de Paulo. Puxa, Paulo, acho que Deus vacila aí, né? Que as pessoas pegam essa questão do lenço de Paulo e vai lá, a toalhinha da bênção, isso aqui, um monte de coisa. Eles não entendem que não é o objeto que tem algum poder em si. Ali Paulo simplesmente, era o que tinha, eu não consigo lá, vai lá e faz tal coisa. E as pessoas então pegam isso como base para essas heresias. Mas o poder de Cristo sobre a doença continua sendo superior sobre qualquer uma delas. E você reparou que no texto? Jesus vai, então a doença cessa instantaneamente, subitamente. E quem que estava testemunhando isso? Era um médico, Lucas. Lucas era médico. Eu acho que o fato de Lucas ter escrito esses milagres de cura ratificam ainda mais o poder do nosso Senhor. Porque hoje em dia, qual que é muitas curas que nós vemos aí? Fulano chega no culto. Olha aí, você que está com dor no braço, levanta. Você está com dor na perna, bate. Então não sei o que, dobra. Pula. Daí tá lá, ó, eu testemunho de cura, vem aqui. Daí passa aquela fila assim, o que você tinha? Eu estava com uma dor, sumiu. Dor na onde? Na perna. A outra, eu estava com dor no pé. Nada contra, eu creio que Deus tira até dor no pé mesmo. Eu acredito, todo o meu coração. Só que esses milagres é um pouco diferente daquilo que nós vimos aqui. Lembra quando Pedro ele dá uma espadada na orelha do soldado Malco, cai a orelha dele, Jesus vai lá, arranca a orelha do chão, cola de novo, gente. Espetacular. Espetacular. Os milagres são diferentes, mas eu creio de todo o meu coração que os milagres, que as curas não cessaram, como muitos acreditam. Que nós devemos o tempo todo orar quando alguma enfermidade, né, nos acomete. E aí essa mulher, ela foi restaurada por completo.
Tudo. Ela não foi, porque a febre, via de regra, ela mostra que tem um outro problema. E um dos indícios que a gente está com um problema é a febre. A febre em si não é o problema. É um indício que você tem um problema maior. Mas o que diz a Escritura, não fala a enfermidade que essa mulher tinha. Se Lucas, que era médico, não falou, você acha que eu vou dar pitaco achando qual que era? Não vou. Claro que não vou. Mas uma coisa é fato. Aquela mulher é curada instantaneamente, de forma perfeita, toda restaurada. Eu e você, nós podemos e devemos orar por cura toda vez, sem tempo. Isso significa que Deus vai curar toda vez que orarmos? Não. Não vou te enganar. Ora que Deus cura, você crê? Creio. Toda vez Ele vai curar? Não. Por vezes, a enfermidade é apenas uma forma de Deus nos chamar de volta para Ele. Porque, como diz o Salmo 139, os nossos dias foram escritos e determinados, todos eles, antes mesmo da gente nascer. Nós somos programados todos os nossos dias. E há um dia que é a nossa caminhada, que ela vai chegar ao fim. Onde expira a licença nossa para habitar aqui neste mundo. Quando chega esse dia, não há o que fazermos. Absolutamente nada. É o fim da linha. E todos vão passar por isso. E então, as enfermidades, AVC, câncer, acidente, tiro, é apenas uma forma de se concluir o nosso fim. A pessoa, ela não morre em si por conta daquilo. Aquela foi a maneira que Deus fez de tirá-la do mundo quando os seus dias chegaram ao fim. Se você entende isso, meu irmão, você consegue ter mais paz quando, por exemplo, alguém da sua casa morre de alguma enfermidade. E se eu tivesse feito antes? E se eu tivesse ali feito tratamento precoce, feito quimioterapia, isso, aquilo? Tinha durado mais. Não tinha. Estou dizendo que seremos negligentes de forma alguma. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas essas coisas que acontecem é apenas a forma de Deus nos pinçar deste mundo ao qual nós pertencemos durante alguns anos. Aqui não era a hora ainda da sogra de Pedro. Por isso ela foi curada. Por isso ela teve mais tempo. E repare, o que essa mulher fez em seguida? Verso 39, acompanhe comigo. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. A febre deixou a mulher. Ponto. Imediatamente, ela, quem? Ela, mulher. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Repare aí no plural. Ela não foi curada e começou a servir apenas a Jesus. Servi-los. Quem são esses? Ora, aqueles que estavam ali com Jesus Cristo. Seus discípulos, aquelas pessoas, todos que estavam ali. Você reparou que a atitude dela de agradecimento por conta daquilo que Deus fez foi retribuir de alguma forma a graça alcançada? Coisa que por vezes eu e você não fazemos. Quantos não fazem absolutamente nada para recompensar não apenas uma cura física, mas o principal de tudo, a salvação e a vida eterna? Então Deus, Ele tem misericórdia de mim e de você. E qual que é a sua retribuição em relação a isso? Você acha que realmente você tem feito algo mais ou menos aqui no padrão da sogra de Pedro? Opa, já que ele fez isso para mim, viverei para ele, como diz Paulo. Mas não é isso que as pessoas fazem. Como fruto da salvação ter nos alcançado, é mais que obrigação da minha, da sua parte, servir a Deus, e não apenas a Deus, assim como essa mulher. Como eu posso servir a comunidade que ajuda a levar a palavra de Deus? Era exatamente isso que ela estava fazendo. Então, você deve se autoavaliar. Se você tem servido a Deus, se você tem, de fato, não é recompensado, seria uma palavra ruim, mas retribuído a Deus o que Ele fez por você. Se autoavalie. Você precisa servir mais, se disponibilizar a fazer mais. Cooperar, seja com seus dons naturais, seja com sua inteligência, com seu tempo. Há inúmeras formas de se servir. Só que muitos acham que
O fato de frequentar um culto, ir embora para casa, já é o suficiente. Meu irmão, isso está tão longe do padrão que a Escritura nos coloca. Há tantas formas. Eu não estou dizendo servir apenas, toca no louvor, prega. São coisas importantes. Precisa-se também dessas coisas. Só que, como nós temos feito pouco em relação àquilo que o nosso Senhor fez por mim e por você. A Bíblia dá um exemplo em Atos de uma mulher chamada Lídia. Paulo está pregando e diz a Escritura que Deus abre o coração de Lídia, e então ela se converte. Lídia era vendedora de púrpura, tinha muito dinheiro, muito. Púrpura era algo caríssimo. Sabe qual foi a primeira atitude dela depois da conversão? Abriu a porta de sua casa, enorme casa, tinha muito dinheiro, para abrigar aquelas pessoas que precisavam. Olha, os apóstolos, eles precisam, antes de viajar para tal lugar, não tem lugar para dormir, fica aqui em casa. Eu ajudarei com moradia, com alimentação, aquilo que estiver ao meu alcance eu farei. Olha o coração dessas mulheres. A Bíblia vai falar sobre a igreja da Macedônia, que mesmo sendo uma igreja pobre mesmo, essa igreja ficou sabendo que a igreja da Judéia, que os irmãos da Judéia estavam passando por uma necessidade. E olha o que o texto vai dizer, põe ali por favor, 2 Coríntios 8, versículo 1 até o 4. Paulo elogiando essa igreja, por quê? Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele vai dizer que contribuir é graça. Não é dívida, é graça. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eu não consigo entender essa parte aqui, porque eles, verso 3, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Gente, esse povo ajudou até com o que eles não tinham. Você consegue ver o coração de uma igreja generosa, de pessoas generosas? O que eu posso fazer para ajudar? Eles não ajudaram apenas com o financeiro, não. Eles se doaram a si mesmos, como diz ali, acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, ou seja, estavam implorando, Paulo, me deixa trabalhar. O que eu posso fazer na igreja, Paulo? Que dia que limpa? Ponham na escalinha com as irmãs aí que eu quero revezar. A minha casa, as portas estão abertas, faça um pequeno grupo lá, Paulo. Ô Paulo, eu sei tocar alguma coisa, se quiser eu ajudo no louvor. Olha, eu tenho uma condição financeira um pouquinho melhor, tem alguém aí em necessidade? Eu ajudo. Essa semana, teve uma irmã aqui da nossa igreja, ela comprou 3 cestas básicas e disse, pastor, olha, vê alguém que esteja precisando aí. E eu distribuí para alguns irmãos que necessitavam mais. Olha o coração de pessoas que de fato estão dispostas a ajudar naquilo que podem. Ele termina dizendo assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eles estavam suplicando, Paulo, como que eu posso ajudar os irmãos? Aqui os santos eram mais diretamente os apóstolos, os discípulos que levavam o evangelho, Eles precisavam de sustento. Assim como Paulo trabalhava e chegou um período que ele falou, olha, eu não consigo fazer tenda e pregar mais. Alguém precisa fazer tenda no meu lugar para eu me dedicar só à pregação do evangelho. E essas pessoas, nós os sustentamos. Nós sustentamos. Esse é o padrão de generosidade e de ajuda. Ou você prefere ser como aqueles leprosos? Jesus vem e ele conta lá, 10 leprosos são curados. Lepra era algo incurável. Aqueles 10 leprosos vão embora e apenas um, volta para agradecer. Você percebeu que muitas vezes nós nos colocamos exatamente como esses 9 aqui? Que o culto para a gente é quase aquela música do Danoninho, Me dá minha bênção dá. Recebi? Vazei. Colaborar, contribuir, ajudar o próximo, me envolver? Não, isso aí já é demais. Pastor, não peça muito. Estou presente no culto, é um volume para a igreja. Ótimo, foi embora. Não é esse o padrão que nós vemos. Atitudes desses genuínos cristãos às vezes nos envergonham.
E eu falo isso por mim. Às vezes eu olho e falo, puxa, eu posso fazer mais. Eu preciso me dedicar mais, eu preciso ajudar mais. Porque eu vejo aquilo que Deus me fez e eu tenho feito tão pouco como retribuição, que estes homens e mulheres sirvam de exemplos para mim e para você. E para encerrar, ali no verso 40, até no versículo 44, vai dizer que eles começaram a trazer vários enfermos. Tinham curado a sogra de Pedro, Jesus tinha curado, e depois começaram a trazer vários enfermos ali. E eles começaram a lotar a porta da casa da sogra de Pedro ali, né? Provavelmente morava junto. Começaram a encher a casa. E pior, daí não era só gente com febre, não. Tudo que é tipo de enfermidade. Olha a fé dessas pessoas. Ele cura. Não, esse aqui é febre, esse daqui é coxo, esse aqui é cego. Não importava a doença. Eles sabiam. Esse Jesus tem o poder para curar qualquer uma dessas coisas. Essa é a fé que eu e você devemos também ter. Que não há enfermidade tão destruidora que o nosso Senhor, se for da tua vontade, da vontade dele, melhor dizendo, não tem o poder de restaurar. Não há. O que precisa é que eu e você tenhamos fé, venhamos acreditar de verdade que, meu Deus, continua fazendo de forma soberana. A enfermidade, não importa qual seja, clame. Se o seu clamor não for atendido, não é porque Deus não tinha poder, é porque aquela não era a vontade dele. Assim como Paulo. Paulo, ele tinha uma enfermidade, e ele retrata essa enfermidade como um espinho na carne. E ele diz, eu por 3 vezes orei para Deus tirar esse espinho da minha carne, e ele não tirou. Ali é apenas uma simbologia de que, olha, eu estava doente e eu orei constantemente por cura. E Deus não fez. Qual foi a atitude de Paulo? Ficou bravo com Deus? Não ficou. Não ficou. A tua força, ela vai se manifestar. É na minha fraqueza, disse o apóstolo. Então, Jesus Cristo repreendeu os demônios. É interessante que, só para encerrar, e ele proíbe os demônios de sair falando que ele era Deus. Não vai falar para ninguém que eu sou Deus, não. Hein? Consegue imaginar? Lê esse versículo, a gente terminar, verso 41. E também saíam demônios de muitos, gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia e não os deixava falar, pois sabiam quem ele era. Os demônios sabiam que ele era o Messias, mas ainda assim Jesus diz, não fala para ninguém. Pastor, por quê? Olha, o William Hendrickson, quando ele comenta o Evangelho de Lucas, ele começa a listar vários motivos. Eu vou citar aqui apenas 3. Primeiro, se o povo cresce que Jesus Cristo de fato era o Messias, poderiam tentar fazer dele rei antes da hora. E não era esse o objetivo. Segundo, os inimigos também poderiam tentar matá-lo antes do que Deus tinha proposto. E terceiro, que durante ali o período de humilhação, Jesus Cristo não tinha que ser exaltado. Pastor, qual dessas está certa? Não sei. Pode essas 3 ter elementos ali a respeito disso, mas uma coisa é fato, Jesus Cristo ele não fala sobre isso, absolutamente nada. O que nós aprendemos com esse episódio é que no versículo 38 aqueles homens falaram assim, clamaram a Jesus Cristo pela sogra, né? Pedro ali disse, Senhor, a sogra está doente. Eles viram um problema que fugiu da alçada deles e fizeram o quê? Clamaram a Deus. E o que aconteceu? Deus respondeu. E então Jesus vem e entra naquela casa. Que assim seja também, né, de uma forma figurada, o Senhor entrando em nossa casa. Que diante de qualquer circunstância, a primeira coisa que nós venhamos a fazer é, ó Deus, me ajuda. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida. No versículo 40 diz que ele estendia a mão sobre todos e curava a todos. E isso daí é testemunho de quem? De um médico. De um médico. Para mostrar que o nosso Senhor, de fato, ele vai além da medicina. Repare como as pessoas se desesperam quando alguém diz assim, olha, fulano, esse é o parente, agora só Deus. Daí que o pessoal chora, né? Gente, essa é a nossa maior esperança. É Deus. É Deus. É claro que ele usa os homens dotados de sabedoria, sabedoria qual ele mesmo deu.
Claro que usa. Mas ainda que o homem diga, ó, aqui é o fim da linha. O fim da linha é para ele, para os homens. O nosso Senhor vai além. E no verso 42 ele fala sobre a importância de essa mensagem da restauração, do poder e principalmente do reino de Deus ser levada adiante. Não apenas pelos discípulos, por todos nós. Esta é uma missão da igreja do Senhor. Falar, o meu Deus tem todo o poder. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem um parente ou amigo que esteja com um casamento arrebentado, filho nas drogas, uma vida financeira destruída. De um jeito ou outro, está lá, perdeu o emprego por conta da pandemia, triste por conta de um luto, todos nós conhecemos. E se nós seguíssemos este mandamento de levar a mensagem do reino? Pastor, mas eu não tenho habilidade para falar, não. Olha, você não precisa falar, você precisa apenas se convidar. Então, olha, não sei falar muito bem não, mas vai lá à igreja lá, o pastor explica um pouquinho melhor. Você pensou se nós colocássemos como objetivo, todo dia de culto, nos esforçarmos para trazer uma pessoa? Só uma? Não pedindo muito não, estou falando para você trazer um ônibus, ou uma carreta, né, Celso? Trazer uma carreta de dia, não precisa, se quiser, pode trazer também. Mas uma só. Para me ver de forma alguma, mas para ouvir o Evangelho. E esse Evangelho diz que o nosso Senhor cura, restaura, transforma e salva os perdidos assim como nos salvou. Amém, meus irmãos?